tinta na obra, na parede, na história. Pintor, gesseiro, pedreiro da vitória. Está começando, o mundo da tinta não para. Está começando, o mundo da tinta não para. É tinta, é dor, é obra no ar. O mundo da tinta não para. Muito boa noite, está no ar mais um episódio, O Mundo da Tinta Não Para. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é de forma gratuita. Só você clicar aqui no botão abaixo e você vai receber notificações do nosso programa O Mundo da Tinta Não Para. E você também já sabe, cor é vida, cor é estratégia de conforto para a sua casa. E hoje, no programa O Mundo da Tinta Não Para, tô com uma pessoa super especial, sempre apoiando o nosso trabalho, gravando alguns takes, alguns vídeos na obra, né? E ela tirou a sexta-feira à noite, muito corrido, a minha amiga, tá? Camila. Boa noite, Davi. Boa Muito noite. obrigada Imagina. mesmo pelo convite. Para mim, realmente é uma honra estar aqui. Gosto muito do seu trabalho, né? Sou realmente, além de amigos, né, que a gente construiu uma amizade aí ao longo desse tempo que a gente se conhece, eu tenho uma admiração enorme para você, pelo profissional que você é. Então, para mim, estar aqui é uma honra. Obrigado. Nós que agradecemos do Muito Mundo da Tinta obrigada. Não Para. Muito A obrigada. Camila é lojista e ela vai falar um pouco também, né? Então tem aquele tema de quem é a culpa? Do lojista por não entregar na data, no horário, Ih, já vai começar a polêmica. ou do pintor que pediu em cima do horário? Aí a gente pode fazer uma enquete, porque eu não vou começar com polêmica, eu vou ficar em cima do muro. Bom, essa parte, eu acho que a gente trabalha sempre muito justo com o tempo, com tudo, né? E eu acho que às vezes pode acontecer uma falha da loja, às vezes pode acontecer a falha do pintor, porque somos seres humanos. Eu acho que tudo sair perfeito é muito difícil. Mas a gente na loja, que aliás eu adoro o nome, O Mundo da Tinta Não Para, porque eu sou do mundo das tintas, né? E eu acho assim, por parte como lojista, eu tenho até um pouco de medo quando a gente vem, às vezes o cliente vem com muita sede, né? Eu preciso no primeiro horário, eu preciso, então vem naquela coisa assim, e às vezes coloca a gente numa saia justa, né? Mas a gente procura ao máximo ter muito cuidado com essa coisa do horário mesmo, porque eu entendo que para o pintor é muito importante o material estar cedo, não adianta eu entregar, combinar num dia, entregar à tarde, que eu sei que vai ser um dia perdido, né, para o pintor. Então, da nossa parte, a gente procura sempre agilizar e cumprir com os prazos. Às vezes a gente pede algo ali em cima do horário, né? A gente também tem Sim. que entender que existe uma logística Uhum. e que já existe outros pedidos à frente, né? Uhum, Mas sim. tem lojista que ajuda no sentido assim, não, o cara tá sempre aqui com a gente, Uhum. vamos fazer um esforço, vamos pegar um carro, uma moto e fazer a entrega Sim. lá. Mas eu sei que a logística em si de uma loja é complicada para ser entregue Sim. ali logo no primeiro horário. É Né? muito difícil. É Geralmente muito as difícil. pessoas concentram geralmente no primeiro horário. Na loja a gente tem uma dinâmica bem engraçada, porque a gente tem parceiros de moto que atende quando a gente tem demanda rápida, tem o nosso motorista que faz as entregas ali. Muitas vezes eu faço a entrega também quando preciso. O meu irmão, então, o Kleber, ele tá sempre rodando. E a gente mora numa região um pouco distante da loja, né? Que a loja fica em Arthur Alvim. E aí, como a gente tá eu sou vizinha, inclusive, do meu irmão, e a gente tá numa região um pouco mais central, então, às vezes, ele já leva a tinta no carro, já sai de manhã entregando e depois vai pra loja. A gente dá os nossos jeitinhos ali pra procurar cobrir o prazo. E sempre atender o pintor parceiro, né? Sim, porque na verdade, assim, Davi, você falou que eu sou uma parceira, e realmente eu tenho comigo que eu gosto muito de trabalhar com pintor. A loja foi fundada em 83, eu nasci em 82, então assim, eu e a loja a gente foi meio que caminhando e crescendo de verdade juntas ali, né? Meu irmão também sempre teve esse gosto pelo comércio, meu pai fundou a loja, né, com meu tio na época, depois meu tio seguiu o caminho dele, eu entrei na sociedade com meu irmão, então a gente tem essa coisa assim da proximidade com a tinta, é uma coisa que está muito dentro de mim, assim. E o respeito que eu tenho pelo pintor, e eu entendo muito a importância do pintor, né?
na obra, assim. Eu acho que a gente fica na parte do acabamento, como você falou, que cor é aquela coisa da vida. E realmente, né, você consegue mudar muito a vibe, né, a energia mesmo do lugar, você valoriza o imóvel. É uma parte, assim, incrível da pintura. E muitas vezes o pintor, a pessoa quando está no final da obra já está com aquele, né, às vezes está aqui, Já tá assim, nos já últimos. está, né, naquele último respiro. E então, às vezes, acha que o trabalho do pintor, nossa, mas está muito caro, é isso, aquilo, realmente. Mas é um trabalho árduo, né? É assim, é um trabalho de responsabilidade. Então, eu valorizo de verdade, assim, né? A loja como um todo, a gente valoriza muito a importância do pintor nessa coisa aí da construção civil, né? É realmente a cereja do bolo, é onde vai dar o acabamento e vai dar vida mesmo para o lugar. A gente tem uma história bem peculiar, né, que Uhum, uma das convidadas que eu tive aqui, uma pintora, uma Carol, né, o nome dela é Carol, uhum, e ela foi solicitada, para pintar uma casa que o cliente já estava meio que frustrado com isso. uhum. E a frase que chamou a atenção é: "Restaura a união da minha família na sala". Olha que coisa mais linda. Não é lindo isso? A importância desse rapaz, desse contratante, Sim. porque a parte que faltava ser pintada era a sala, e ele Uhum, queria, né, reunir a família, a união da família na sala. Então você uhum, percebe que por mais que a sala estivesse toda pronta, mas ainda não tinha tinta, uhum. E é como se não tivesse vida ali, né? não tivesse vida. Pode ter um móvel ótimo, um super sofá caríssimo, uma parede branca, mal pintada, manchada, né, você colocou uma, né, você realmente, e isso, e eu acho que a tinta, ela faz muito isso, assim, ela dá, ela acho que transforma uma casa num lar, né, muitas vezes, assim, de deixar ela mesmo aconchegante, você consegue usar as coisas das cores, e eu assisti a entrevista, inclusive, da Caroline, vi essa citação que ela falou, e achei muito bacana, e ela falou que de fato ela conseguiu, né, acho que Sim, atingir, já sim. trabalhou com eles outras vezes. E um fato também sobre a entrevista da Caroline que eu achei muito interessante, que ela falou que começou numa loja que uma loja de tinta convidou ela para fazer um curso, e aí depois eu olhando ali, eu vi que realmente ela tinha feito o curso na loja, no ano de 2020, e realmente aí entra até essa questão do trabalho dos pintores que você falou que a gente tem essa coisa, e a gente gosta muito disso, até de dar os cursos, de ou capacitar novas pessoas para a profissão, ou realmente também atualizar, fazer uma reciclagem, porque, né, as coisas estão em constante movimento, né? Então, acho que a gente também tem essa coisa, assim, a gente sabe a importância do pintor e da pintora, né? Eu falo pintor, mas No geral. englobando no geral, a gente sabe a importância disso, e a loja, né, o Mundo das Tintas, ele procura de fato proporcionar coisas para esse pintor estar cada vez mais atualizado, mais ali pronto, né, para esse mercado que está em constante modificação, né? Então, eu entendo que a loja, além de vender tinta, aplica também, dá espaço para um treinamento. Sim, para um treinamento. A gente gosta muito. Você, inclusive, já fez algumas coisas na loja. A gente teve até um episódio muito engraçado que foi em cima de uma Do de um telhado telhado de do um shopping. shopping Aricanduva. Aricanduva, exatamente. Eu fui preparada para um curso que para mim ia ser num anfiteatro, Tranquila, tranquilo. E aí, não, a gente vai subir no telhado. Aí eu subi com aqueles coisinhos assim, o tipo, o elevador. elevador de carro alegórico. É, Foi um dia assim, não, e o foi sol, um sol de rachar o pouca, né, coco, o sol pouco. pouquíssimo, fraquinho, de meio-dia. Você com aquela máquina pequena para subir no telhado, foi uma coisa super tranquila, mas foi um dia muito legal, assim, É, a gente aproveitou bastante. e eu não vou nem contar para vocês, né, a situação do nosso videomaker, deixa para Não, lá, isso daí, ó, check, proibido, censurado. né, deixa ele Não, lá, um não. abraço ao nosso amigo Vitor, Vitor, né, e já Vitor, não vou falar nada, mas o Vitor não estava bem aquele dia. mas você vê que, assim, a mudança, Camila, do tempo que a loja abriu para o dia de hoje, Uhum, quantas mudanças, quanto, né, de enriquecer tanto a loja, por uhum. novidade, e a vida do pintor. Como era, né, na década ali de 90, 2000 para o dia de É, hoje. exato. Quando você me convidou, né, falou para eu participar aqui do programa, fiquei muito feliz. E aí eu até comecei a fazer mesmo uma linha do tempo, né? Porque a gente tá tão no dia a dia, porque como eu disse, eu tenho um ano de diferença da loja, né?
somos jovens. E aí eu tenho isso, e tá tão no meu dia a dia que eu às vezes eu até vou esquecendo das coisas, né, que foram passando. E essa evolução é uma coisa assim gritante, né? Eu acho que uma grande virada foi a questão da produção de cores no sistema tintométrico. Eu vejo como uma grande virada mesmo para a gente, né? Porque antes era aquela coisa, eu lembro que vinha o pintor, era aquela coisa do pessoal, a gente achava um pintor excelente quando ele sabia fazer cor na bisnaga, né? A gente olhava e falava, caramba, olha o tanto de cor que ele sabe fazer. Nanana. Então isso, né, sei lá, 80 e pouco, 90 era o máximo, né? E aí quando chegou mesmo, né, a nossa máquina que a gente teve logo na década de 90 foi da Self Color. Eu lembro que a gente fez na parte da loja um cercadinho, como se fosse uma baiazinha com vidro, né? Então a máquina ficava ali na frente da loja como se fosse um laboratório mesmo, as pessoas passavam assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo? As crianças ficavam olhando, era uma coisa assim. E isso eu acho que foi uma grande evolução mesmo, a chegada do sistema tintométrico, que aí possibilitou muitas cores, né? E além dessas cores que tem normais, assim, que são muitas, né? Sei lá, Souvenir, 4.000, 3.000, né? A Seacolor, a Sherwin Williams, essas marcas têm muitas cores. A gente na loja também gosta muito de personalizar ainda essas cores, né? Então a gente aproveitou essa coisa da tecnologia que chegou para as cores e a gente consegue ainda, em cima delas, personalizar ainda mais. Outra coisa que eu vejo de mudança, eu acho que a facilidade da gente entender a tinta olhando para a embalagem. Eu acho que cada vez mais as fábricas estão procurando fazer tudo muito claro ali para o consumidor, porque a venda online também, né, hoje está muito forte, então o consumidor ele está muito interessado, né, gosta de pesquisar, então você bate o olho, você já sabe o que aquela tinta, para onde é e tal. Eu acho que as informações estão cada vez mais claras. Outra coisa que eu acho que veio muito forte também, essa coisa do pintor, né, do pintor ficar realmente à frente e vir como um protagonista ali do serviço. Eu acho que isso também eu acompanhei muito, né, esse boom que deu do pintor. Então, muitos realmente pegaram essa parte de divulgar o trabalho nas redes e também de virar uma pessoa mais especialista na tinta, né? Especialista na questão de resolver patologias, de aprender efeitos decorativos, da pintura mecanizada, né? Que você entende pouquinho, assim, Pouca disso, coisa. pouca coisa. Né? Então eu tive a oportunidade de gravar numa obra que você me mostrou aquela máquina que dispara quantos litros de tinta por minuto? Tem a massa corrida, que é de Uhum. 7 litros por minuto de massa corrida, e a de tinta 2,8 litros por minuto. Imagina isso, né? É muito, e assim, né, você às vezes você precisa até ter, né, você falou que precisa trabalhar com ajudante, com pessoas para você dar conta dessa vazão, porque é muita coisa, né? 8 litros, imagina, de massa, é muita coisa. É. Então, eu acho que essa parte de pintura mecanizada também entrou muito forte, que eu acho que isso de agora, assim, é o que está me chamando mais atenção, é essa parte mesmo da profissionalização mesmo da pintura, deixar um negócio mais próximo até do que a gente tem fora, né, do Brasil. Eu acho que no Brasil a gente está um pouquinho, né, um pouquinho atrás nessa parte desse desenvolvimento, assim. A gente estava até, antes de começar, falando um pouco da realidade de outros países, né, você estava me contando sobre alguns amigos que moram fora e tal. Então eu acho que o Brasil ainda demorou um pouquinho, a gente está engatinhando ainda um pouco nisso, nem todos os pintores têm acesso, né, poucos pintores têm acesso a essas máquinas e tal, mas eu acho que vai vir bastante coisa ainda nesse Então, na sentido. verdade, o acesso ele já aconteceu há muito tempo. Uhum. O que falta para esse pintor sair, não largar, mas sair um pouco do tradicional para o mecanizado, é uma falta de posicionamento e de querer. Porque existe pintores que têm uma mentalidade de escassez no sentido de que eu não vou conseguir trabalhar com a máquina. Uhum. Ele nem deu oportunidade Uhum. de ter um treinamento com a máquina Uhum. e ele já se bloqueou entendendo que não se pode. Uhum. Qualquer pessoa é capaz de trabalhar com uma máquina. Uhum. Qualquer pessoa que realmente queira dar um passo a mais. Uhum. Ontem eu tive conversando com uma advogada e ela me disse: ninguém abre uma empresa para ser pequena. Uhum. Todo mundo abre empresa para quê? Para desenvolver crescer, e crescer. desenvolver Sim. e atender grandes empresários, grandes clientes.
Uhum, Então, a partir do momento que você abre um CNPJ e uhum, você tem uma oportunidade vasta hoje de informação, de conhecimento, network, né, dentro de treinamentos e eventos, não é possível é, não é possível uhum, que o ano da Copa, o ano de uhum, eleição, o cara ainda uhum, pense que ele não é capaz de colocar uma máquina airless para funcionar. é, é Se verdade. fosse quando eu comecei, ok. Uhum, Ninguém te dava informação quando eu comecei. uhum, Quem sabia fazer alguma coisa e saía na frente, ele não passava. uhum, Hoje é diferente. é, Se você colocar lá Davi de Souza ou uhum, União de Cores, que é minha empresa, você vai uhum, ver os vídeos uhum, trabalhando com a máquina. uhum, E quem quiser entrar no meu Instagram, como já entrou vários, eu vou uhum, passar a parte de mentoria. uhum, Eu aplico também a mentoria, não é uhum. um treinamento, é uma mentoria Pra onde capacitar mesmo. eu vou ou a pessoa vai até a minha obra, ou eu Uhum, vou até a obra dela. Vou ensinar uhum, do início ao final, vou dar um suporte, uhum, né, o pós disso, dessa uhum, mentoria, essa mentoria tem um custo, né, uhum. porque assim, eu tô te passando Sim. informações, eu não tô te dando, eu tô te passando informações que Uhum. você vai ganhar dinheiro com isso. Não, isso vai voltar, né, eu acho que esse tipo mas eu acho que isso também faz parte desse ciclo de evolução que a gente vem comentando. Até do profissional entender, muitas vezes que não é um gasto, né, É um é um investimento. investimento. Então quando você investe num curso, quando você investe numa mentoria nesse sentido, você tá fazendo ou quando você investe comprando uma máquina, né, que realmente tem um valor, tem, mas aquilo vai se pagar ao longo de tempo e não é de muito tempo, né. Você consegue ter uma produtividade, assim, infinita. Aquele dia que eu acompanhei com você aquela obra naquele apartamento, eu fiquei realmente, eu fiquei bem espantada e achei uma coisa, assim, muito muito bacana, porque ali eu vejo sempre muitos treinamentos, muitas coisas onde as pessoas mostram a aplicação, mas ali eu vi na prática, no seu dia de trabalho mesmo, né. Então, realmente eu achei muito interessante essa parte e eu acho que isso vai vindo e o próprio dia a dia vai pedir. Quanto mais pessoas estiverem aplicando isso na obra, eu acho que o pintor vai falar: "Opa, eu preciso, né". Eu acho que tem essa, tem um tempo de maturação das coisas, mas dali a pouco eu acho que vai engrenando mais, assim. Eu acredito muito nessa parte também. Não, a gente acredita. Quando a gente lança alguma ferramenta, o fabricante vai lançar, justamente é para ajudar o pintor, não é para vender mais uma ferramenta, Exato. né? Porque tem muita gente que fala, lançou mais um para vender. Não é. Uhum, É só você dar uma oportunidade da ferramenta, uhum, né, e você ter a qualidade de vida. Porque assim, quando foi lançada a lixadeira, alguns olharam, será que vai dar certo? Não sei o quê. É tanto que a própria fábrica, quando lançou, não tinha feedback de nada. uhum, Não tinha feedback de peso, uhum, né, de como poder funcionar, apenas trouxe uhum. algo que funcionava lá fora. Meio que no escuro, né. É. Como que os pintor brasileiro vai reagir? É. É tanto que as lixadeiras, logo quando foi chegando, elas tremiam muito, Uhum, eram muito pesadas, uhum, né, e tinha um saco coletor que você carrega nas costas, uhum, e hoje não. Com a fala do pintor, né, uhum, tanto para o lojista também se uhum, adequar a isso, uhum, os fabricantes, o pessoal começou a dar voz ao pintor, entendendo: "Não, se a gente trazer uma lixadeira um pouco mais leve, uma lixadeira que não trema tanto, né, uhum, e agora acoplado a um aspirador para reduzir a quantidade de pó". uhum, Então um pintor tradicional, como ele mesmo se qualifica como um uhum, pintor raiz, uhum, ele está trazendo uma qualidade de vida para ele. Ele não vai estar aspirando tanto pó, uhum, né, ele não vai ter tanto esforço rolando a parede no modo tradicional, um teto que é, né, dependendo da malha desse teto, do tamanho, da extensividade desse teto, ele uhum, passa aí praticamente o dia todo. uhum, Então, se for um teto de 100, 200 metros, vai ter que dar 2, 3 demão. uhum. Imagina ele isso daí no rolo. Meu Deus. É. Imagina os braços, Sim. imagine a força Uhum, física, uhum, tudo. E com o wireless, em 30, 40 minutos você fez. uhum. Então, olha a redução disto. Sim. Então, eu acredito que pela evolução que a gente está tendo, muita gente quer, mas ainda não tem condições. Uhum, Essa é a minha visão. Muita uhum. gente quer, É, concordo também. só não tem condições, Uhum, né? Porque assim, tem muitas marcas, uhum, só que é uma dica que eu e o Marcos, né, que é meu parceiro, a gente
fala para esse pintor, fala, não tenho condições. Uhum. Beleza, tem um lojista na sua cidade? Tem. Ele vende? Vende. Qual é o seu nível de a proximidade com esse lojista? E Uhum. é as dicas que a gente vai passando. Uhum. Meu nível eu compro lá toda semana, gasto Uhum. com material, falo para os clientes ir comprar, ganho alguns desconto, ganho uma porcentagem, enfim, beleza, você já tem tudo isso aí, tem? Então será que ele não é capaz desse lojista te vender a máquina que você quer, Uhum. dando uma entrada e parcelando as demais na palavra, caso você não tenha condições de um cartão de crédito? Uhum. Será que esse lojista, ou será que esse pintor na sua loja, Uhum. Camila, será que não tem abertura, tendo uma semana inteira de material Uhum. lá? Uhum. Será que ele não é confiável para levar uma máquina? Exato. Porque eu acho que isso, essa relação mesmo, né? É o que você falou, quando a pessoa tem essa relação, essa proximidade com a loja, facilita realmente e abre portas, né? E eu acho, e às vezes eles também têm ideia que tem um valor muito alto. A gente está falando de máquinas muito caras, quando É, tem essa, por exemplo, essa que já trabalha com massa, tudo isso, né? Mas se você pega a máquina mais de entrada, são valores menores que a pessoa às vezes não precisa começar, não sei, eu vejo como não não. precisa começar com uma top que vai, né, ter essa vazão de 7 litros com massa corrida e tal. Dá para você começar de repente né, para trabalhar com tinta, ir pegando jeito, depois, né, investindo mais. Eu acho que também vale muito da pessoa, isso vale para tudo, né? A gente ter meio que aquele objetivo, falar, não, eu quero me profissionalizar. Como eu posso começar? De repente com uma lixadeira, né? O que tem de mais acessível nesse meu primeiro momento, né? Para que eu comece a entrar nesse mundo, assim. Uhum. Porque aí eu acho que as coisas vão pedindo. Você fala, meu, isso é muito. Você vê na prática, e você fala, não, valeu cada centavo, agora eu vou investir um pouco mais, né? Então eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu acompanho também até isso mesmo com ferramentas, né? Tem pintor, e isso é muito de perfil. Tem pintor que realmente quer a ferramenta da melhor que tiver e cuida como se fosse um filho da ferramenta, como você mesmo, né? Você tem um zelo com as ferramentas que eu olho e falo, gente do céu, né? Então, eu acho que também tem muito disso, né? É muito do perfil. Tem pintores que realmente valorizam muito mais essa parte. E aí eu acho que tudo quando vai sendo mais difundido, né? Eu acho que a evolução ela movimenta muito, né? Então, os pintores, eu encontrei agora com o Juliano Alcântara, né? A gente encontrou com ele, e aí eu estava comentando sobre isso também, como que essa parte dos pintores, né, como você que está à frente, né, da sua página, isso acaba motivando e mostrando um mundo muito diferente, né, porque às vezes o pintor está naquele dia a dia da obra, né, então eu acho que tudo isso ajuda para a evolução como um todo, assim, eu acho muito bacana, como eu disse, eu gosto muito, acho muito, muito bom trabalhar com pintor. Inclusive, também nessa que eu estava pensando mais ou menos como foi a evolução ao longo do tempo, eu lembrei também de um caso interessante, até porque eu, como mulher, num ramo muito masculinizado antes, hoje não tanto, né? Mas como eu comecei muito cedo na loja, eh, eram só balconistas homens, né, na época. E aí eu lembro quando a gente começou a contratar mulher para trabalhar na loja, teve um pintor uma vez que se recusou a comprar. Uhum. Tava eu e 2 meninas, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu e mais 2 meninas no balcão, o pessoal estava arrumando a loja, organizando as coisas, ele chegou na loja e falou: "Vem cá, não tem ninguém para me atender?" Eu falei: "Como não tem ninguém para te atender? Será que eu tô invisível?" Como é que pode, né? Falei: "Não tem ninguém para te atender, você jura?" E ele falou: não tem ninguém para me atender aqui." Eu falei: "Não, tem eu, tem as 3, ó, você pode escolher." Ele falou: "Não, quero ser atendido por um homem." Eu falei: "Então, meu filho, desculpa, mas não vai Vai ser sair hoje." sem a tinta. Eu falei: "Não vai ser hoje." E aí o pessoal foi se aproximando, né, pra falar: "Como assim?" E aí né, o pessoal, eu falo os meninos, né, eles tentando me ajudar ali, eu falei: "Não preciso, obrigada, não." Aí ele: "Vem fulano, me dá não sei o quê", ele estava desesperado, sei lá que ele queria comprar. Aí eu falei: "Não, não vai te atender. Se você não comprar com a gente, você não vai comprar com ninguém, infelizmente." Então assim, hoje, isso tem o quê? Uns 25 anos. Hoje as coisas mudaram muito, até a questão do pintor, né? Ele era pintor, mas era um pintor que não via sempre na loja, não tinha tanta proximidade assim. Mas eu acho que hoje
conseguiu de fato entrar, né, nesse ramo. Eu vejo pintoras, né, trabalhando muito bem. Na loja, por exemplo, tem a Jussara, que é uma pessoa que me ajuda, que é meu braço direito, esquerdo e tudo mais, assim. E ela entende, domina muito o assunto, então me dá gosto. E os pintores gostam, né? Hoje a gente tem. E eu tenho uma relação realmente com os pintores, assim, de. Eu tenho uma formação totalmente diferente, né? Me formei em nutrição, Ah, tem nada, nada a ver. nada a ver. E porque justamente de eu estar sempre ali dentro da loja, eu falava, gente, né, será que é isso que eu quero mesmo? Será que, né, deixa eu ver como que é trabalhar fora, né, dessa coisa de tinta, será que é isso? E aí fiquei um pouquinho, voltei para a loja e falei, não, meu lugar é aqui mesmo, né? Depois me especializei, né, em gestão de varejo, fiz uns cursos, uma pós, tudo para entender um pouco mais, assim, mas e de fato, o que me satisfaz mesmo é isso, é trabalhar nesse setor. Eu gosto de trabalhar na construção, o dia a dia, mesmo a proximidade com os clientes, com os pintores, nossa, eles são amigos de anos, assim, sabe? E é muito gostoso isso, assim, essa parte do relacionamento mesmo. Eu valorizo demais isso. E como a gente estava falando, a questão da evolução. Uhum, E se o pintor não evoluir, ele vai uhum. acabar ficando para trás mesmo. É, Dentro de um cenário que é forrado, né, de oportunidades uhum, e de informação. é, Se esse pintor não se adequar, entender que, não, para mim tá bom, ele vai uhum, continuar com aquele mesmo valor, é, né, ele não vai conseguir cobrar um pouco a mais uhum, e sempre vai ser aqueles mesmos clientes de sempre. é, É como eu volto a falar, então o cara que tem um CNPJ, ele não pensa só estacionar ali, a não ser que para ele tá muito bom, tá, uhum, né, mas para quem realmente quer conquistar alguma coisa a mais, é, ele tem que sair do lado da zona de conforto dele ali do tradicional e pular para o maquinário, é, pular para o mecanizado. O uhum, mecanizado ele não veio de maneira nenhuma para envergonhar, para tirar trabalho de outros pintores, uhum, de maneira nenhuma. uhum, Né, ele veio para agregar. é, Se você olhar para Estados Unidos, olhar para América, olhar para o lado do Europa em si, uhum, a galera toda é no maquinário, uhum. né, É muito então comum. a gente trabalha justamente pela produtividade. Uhum, Então exemplo, estamos com uma sala comercial, levamos uma semana no preparo, porque é manual. uhum, Né, a gente tem que fazer a proteção das paredes, proteção do chão, porque é apenas o teto que para fazer a repintura. uhum, Passamos a semana inteira, de segunda a sexta. E no sábado que a gente entra com uma parte da tinta, porque a gente tem que entregar. uhum, Então, tá lá, semana todinha de preparação. uhum. Só que para pintar é 30 minutos. É, você comentou, muito rápido. 30 minutos, É, então como que é que não vale ter um maquinário? uhum, Então a gente não vai precisar puxar, porque é uma sala comercial, até 1, 2 horas da manhã. uhum, Se a gente chegar lá, 5, prepara a máquina, né, meia horinha ali, quando for 6, 6h30, tá terminado o forro uhum, de uhum, 200 metros, uhum. 250 metros. Assim. Rápido, com 2 Uhum. demão aplicada. Não, eu acho que a economia de tinta também é muito grande, né. Exatamente. A partir do momento que esse pintor comprou, adquiriu uma máquina, ele vai passar a entender a máquina, Uhum, vai também entender qual o tipo de material que ele vai estar utilizando ali, a tinta, viscosidade, uhum, vai colocar um bico adequado para isso, uhum, né, e vai regular a máquina para que isso aconteça, essa uhum, redução, essa economia de tinta. uhum. Sim, e eu acho que o acabamento também fica muito diferente, né, Sim, porque fica uma coisa uniforme, né, depois com o tempo, né, porque quando eu apliquei lá no telhado, você viu que é, eu usei uns 2 litros de tinta num pedaço assim, no mesmo no lugar. mesmo lugar. Mas tudo isso é prática, né, então eu acho que você fazendo todas essas adequações, com certeza tem tudo para vir numa redução, num acabamento com mais qualidade. Eu acho que tudo contribui para um trabalho realmente de excelência, né. E você falando sobre isso, até esses dias eu estava ouvindo um podcast e eu achei engraçado, que ele estava falando assim, a pessoa que estava apresentando, se você continuar fazendo tudo igual como você está fazendo hoje, como você vai estar no dia 30 de dezembro? Que a gente sempre deixa para mudar essa A coisa do chave, ano, a chave em janeiro. Ele falou: "Bom, a gente está começando abril". Agora você pensa, se você continuar tudo igual que você está fazendo, como você se enxerga? Onde você vai estar no dia 30 de dezembro? É ali que você quer estar? Você acha que vai estar legal? Tá bom?
Você quer estar num lugar diferente? Então, o que você precisa se movimentar para fazer diferente, para estar num lugar melhor, né? E eu acho que isso, e você falando nessa evolução, isso também cabe para mim, que sou lojista, ou como pessoa, eu acho que a gente tem que ter essa inquietude mesmo, sabe? Essa coisa de falar, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Porque senão acho que a gente é engolido, eu acho que as coisas estão vindo numa constância ali, se a gente não tiver cuidado, a gente faz o mais do mesmo. A gente fica repetindo aquela coisa, né? Porque a vida inteira eu fiz assim, para que eu vou mudar? É. Eu fiz a vida inteira assim, eu não preciso mudar. Eu tenho trabalho, eu tenho... Tá, gente, mas será que se eu fizer uma coisa diferente, será que eu não vou conseguir um cliente diferente? Será que eu não vou conseguir, né? Isso para mim como lojista, você como pintor, ou agora como influenciador, enfim. Eu acho que isso cabe para todo mundo, né? Eu acho que a gente precisa tá buscando melhorar. Não só do lado como profissional, como pessoa também. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar atento, né? Porque senão a gente vira, né, aquela coisa, tem um filme que chama O Feitiço do Tempo, não sei se você já assistiu, mas é muito engraçado, porque ele fica preso no mesmo dia, anos, se passa assim, ele acorda no mesmo dia, ele dorme, ele não consegue sair daquele dia, mas se a gente não tomar cuidado, a gente fica nessa vida, Do entendeu? mesmo jeito. Preso no mesmo lugar, e cabe a nós ter essa vontade de sair dali, né? Acho isso muito importante. E a Camila, não como lojista, não como dono de loja, né? Uhum. Mas uma Camila como cliente. Hum. Você escolheria um pintor tradicional que não tivesse um uniforme, tinta, massa na camisa, na calça? A gente sabe que isso às vezes acontece, mas eu digo Uhum. no sentido não de se importar na sua vestimenta, na sua apresentação, Uhum. né? Você contrataria, por mais que esse cara é um cara profissional, né? Uhum. Sabe fazer, dá um Uhum. acabamento muito bom, beleza. Uhum. Mas o que eu quero expor é que existe o pintor, que também é profissional, mas se importou com o uniforme limpo, organizado. Ele Uhum. tem um pano à parte ali para limpar as mãos e não limpar as mãos Assim. na roupa, Uhum. que, igual criança, Uhum. né? Então, dentre esses dois, os dois fazem a mesma entrega de serviço, Uhum. porém um tem a preocupação da apresentação e Uhum. o outro nem tanto. Qual você Sim. contrataria? Então, eu sendo uma pessoa, por exemplo, uma Camila nutricionista, que não Isso. estava, nunca Não vi é do meio tinta, da não sou da tinta. tinta. Eu, uma pessoa leiga, sem saber de nada, a pessoa me apresenta o mesmo orçamento, com o mesmo prazo, o mesmo não sei o quê, com boas indicações. Eu iria na pessoa que está com uma postura, preparado, com uniforme, porque já ia me passar uma condição de uma pessoa mais zelosa, né, com um pouco mais de cuidado, e eu não sendo do ramo, não entendendo, aquilo ia me convencer mais, sabe, assim, dentro do que eu penso, né, sei lá, eu tô com um apartamento novinho, quero, né, tudo arrumadinho, então acho que uma postura, uma pessoa assim, me venderia algo mais positivo. Eu iria para a pessoa que tá Então, a uniformizada. imagem do zeloso com a preocupação do uniforme, né, Sim. é muito melhor do que o cara que tá porque realmente é isso. Uhum. Porque É. se ele mesmo não se preocupa com a própria imagem, será que ele vai se preocupar com o seu apartamento? Uhum. É, eu acho que infelizmente a gente, na verdade, a gente tem essa coisa de julgar pela aparência. É, não tem A jeito, sociedade é dessa forma, a não gente tem tem, jeito. né, a gente ouve às vezes pessoas, relatando: eu estava de chinelo, entrei numa concessionária, a pessoa nem me olhou, né, eu estava não sei o quê, fui fazer não sei o quê". Então assim, a sociedade ela julga pela aparência. E eu acho também que, como a gente tem né, a gente associa o pintor, né, a pessoa quando pensa num pintor, pensa numa pessoa realmente que está respingado de tinta. Eu acho que se você vê uma pessoa que está completamente uniformizada, um pinguinho de tinta ali, eu acho que também chama atenção pelo diferente, sabe, assim? Meio que saiu do que você está acostumado a ver. Então eu acho que isso também vende diferente para a pessoa. Você que está fazendo trabalho numa sala comercial, por exemplo, né? Então também, então se você tem uma sala, você tem um ambiente comercial, tal, às vezes a gente já acompanhou uma vez uma obra que foi dentro da loja da Dolce Gabbana, sabe, assim, daqueles shopping, daqueles outlet, assim. Então teve que fazer um serviço muito de tudo muito assim, forrar tudo. Imagina cair um pingo de tinta num negócio, numa roupa daquela que custa não sei quanto, sabe, assim. Mas eu acho que essa preocupação tem que ser na casa do cliente também, que tem um apartamento pequeno, mas aquilo para ele vale como a loja da Dolce Gabbana, e custa para ele, porque é o mundo dele ali, né.
Então, eu acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, o pintor tem que se atentar a isso, acho que os profissionais né, de obra no geral, eu acho que isso comunica, eu acho que a nossa postura comunica, a nossa roupa comunica, eu acho que a gente tem que se atentar A sim. A postura. postura, Né? a pontualidade, né? Você combina, então, né? Combina, não aparece, reagenda. Eu acho que tudo isso desgasta a imagem do profissional, né? Eu acho que a gente tem que se atentar sim. E dentro disto também, né, que é a imagem que vende, Uhum. né, que tá vendendo a imagem, a postura, eu vou fazer uma pergunta: lona preta ou proteção de papelão? Ai, essa daí, gente, é a Eu a sei que você pergunta de vende, milhões. que você vende, Vendo. vende tanto um quanto o outro, Tanto eu vou falar uma mas na coisa sua do fu opinião, por é, favor. por favor. Quando eu penso em proteção ainda, uma parte de mim ainda fala lona, porque daí eu tô, né, desde 83. Hoje, eu tô falando Mas hoje eu entendo a importância do papelão, porque eu sei que realmente para higiene de obra, o papelão é mais higiênico, até por conta da tinta, né, aquela coisa líquida caindo na lona, rasgando ali. Então o papelão, ele é mais absorve, não deixa as absorve. pegadas. Exatamente. Eu que sou atrapalhada, você me conhece bem. Eu numa obra, Então você gente, imagina, então uma não dá. obra como as que eu faço, Tá. né, e pego, tal, de alto padrão, eu levando esse raio dessa lona preta, Mm-mm. esteticamente, combinaria com a minha postura? Mm-mm. Não Não, combinaria. não. Então, a partir do momento que eu me preocupo comigo, a vestimenta, eu tenho que me preocupar também no ambiente que eu vou estar. Sim, com certeza. Eu só fechei serviços, alguns Uhum, dele, uhum. pela proteção que eu uso. Sim. Que, aliás, é perfeita. Obrigado. Gente do céu! Não, e eu acompanhei, a gente foi numa obra um dia, depois eu voltei lá, tá do mesmo jeito, né. E é isso também, Davi, eu acho que tá do mesmo jeito, porque é uma coisa bem feita. Porque às vezes você pega aquela lona que você vai trazendo de um lugar para o outro, deslocando e levando o pó junto, né, Sim, dá mais trabalho no final. dá. Porque você não tá com a casa protegida de fato, você Não. tá sempre preocupado, sempre vai ficar uma coisa: "Ah, surgiu um reparo ali", pô, rapidinho com aquela tinta ali, pum, não tá protegido, pingou, sujou o chão. Justamente aonde não estava. Mas é sempre assim, né, e é sempre naquele piso difícil de limpar. Madeira. Madeira, aquela madeira. Então eu acho que é um trabalho, é mais caro muitas vezes? Sim. Dá um pouco mais de trabalho de fazer? Dá. Mas quantas vezes você precisa refazer depois que você protegeu? Eu Nenhuma a creio que mais. você começa, você faz pelo que eu vi de você trabalhando, a impressão que dá é que você vem arrumando e protegendo tudo, depois você vem trabalhando e depois você vem removendo e terminando o seu trabalho. O que me passa é isso. Exatamente. E não é mais prático, no final, Sim. do que você ficar sempre com aquela coisa assim, e isso comunica de novo, porque eu entro no apartamento, né, a nutricionista lá, cheguei em casa, aí tudo arrumadinho, falo: "Gente", aí depois a nutricionista com outro pintor que usa de outras formas, que vai remendando, quando você vai ver, você pisou num lugar que tá com tinta, com sobra de tinta, tudo isso, gente, faz a diferença, faz a diferença. E acaba sujando aonde não deveria sujar. Exatamente. Eu faço mesmo a proteção desde o elevador até a porta. Se Uhum, for apartamento ali, né, se não for uhum, muito extenso, elevador, tal, próximo ali, eu faço uhum, também a passarela com papelão e vai até a porta do cliente, que aquilo ali não é nem para, não vai sujar de tinta, não vai sujar de massa, não vai sujar de nada. É uhum. a minha apresentação para os outros 3 ou os outros 4 do corredor, É isso. Chama atenção, né. entende? Exato. E às vezes tem até corredor que o pessoal vai vendo as pegadas. Uhum. Mas como tá protegido, ele já vai entender que não vai ter pegada. É, exatamente. E a pessoa fala: "Meu, ele se preocupou comigo, que eu não tô nem, né, não tô nem envolvido nisso". Isso daí já fala: "Opa, né, É tá diferenciado. diferente". Exatamente. Então, Legal. mas tudo isso é informação. É, Como que o pintor vai dizer que hoje não tem informação? é. Acabamos aí de passar por uma FEICOM de Sim. 4 dias, É. de vastas informações, Uhum. vasta network, então não tem desculpa. É. Não tem desculpa de o cara não poder ter um wireless, não tem desculpa de o cara não ter uma lixadeira, Uhum. né, onde vai reduzir aí 70, 80% menos pó. A Uhum. gente, às vezes, coloca até uma frase: "Ah, é 100% zero pó". Não tem zero pó. Uhum. Não consegue ter o zero pó, porque Uhum. ainda existe os cantos
para ser lixado com a mão. A máquina não vai lixar. Sim. Então eu coloco lá 70%, 80% menos pó na obra, Uhum. onde você vai estar expirando isso. Uhum. Né? Então você vai estar protegido com a máscara quando você for fazer os cantos. Então não há Uhum. desculpa para isso, não há É. desculpa de comprar uma camisa branca, porque antes mesmo de eu não ter condições de fazer o meu uniforme, Uhum. eu ligava pro meu primo, Eu vi você falando. eu ligava pro meu primo e falava, tem camisa branca que você não vai usar mais aí? Tem, tá em Uhum. boas condições? Tá, me manda. Sim. Mas eu queria trabalhar de branco. Mas você só pintava com tinta branca, tô brincando. Tipo, hoje eu vou pintar de azul. Deixa eu ver uma camisa azul aqui. Azul, pra não ver nada. Né? Mas eu já usava branco, mesmo não tendo ainda condições de fazer o meu uniforme com a minha marca. Uhum. Então não tem como É. ter essa desculpa. Não é possível que esse pintor não tenha um parente que possa falar, me dá a sua Uhum. camisa branca que eu quero Uhum. trabalhar de branco. Sim. É eu lançando uma palavra Uhum. da maneira que eu quero daqui 1 ano, daqui 2 anos na minha empresa. É isso. Entende? Então, hoje, uma calça, né, que às vezes eu divulgo lá, é Uhum. 170, quer dizer, a diária de um profissional é 300. Uhum. E ele não consegue comprar uma calça branca? Exato. Não, e aí ele vai economizar a roupa dele também, né? Não vai ficar É, desgastando a roupa na obra, porque a gente sabe, porque por mais cuidado que tenha, é obra. Não não tem tem jeito. como. Então eu acho que isso. E você ganha até tempo, porque você já sabe que eu vou com essa roupa aqui, ó. Meu uniforme tá aqui, não preciso ir com uma roupa, me trocar lá, depois não sei o quê, Não. né? Você vai ganhando tempo com as coisas, assim. Eu acho que isso é muito legal, assim. E hoje você falou, né, que você tem fornecedor, né? Você consegue ver parceiros disso, assim. Sim, E é muito bom, assim, até joelheira, né? O tudo. pessoal É. coloca. E ter esse cuidado, né? Que eu acho que o pintor tem que ter esse cuidado. Tem muito pó, usar máscara. Porque às vezes muitas vezes a gente tá naquela correria mesmo, né? Falar, não, só aqui, só um pouquinho, tal. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde, né? Também de se preservar com essas coisas. Tudo isso faz diferença. Faz diferença para o cliente que está vendo e faz para você também, né? Para o seu bem-estar ali e tudo. Eu acho que Exato. E outra coisa também é a questão da limpeza. Você deixa um balde Uhum, de água ali, uhum, no farol o cara vende lá 10 paninhos. Quanto que é 10 uhum. paninhos no farol? 3, né? Eles fazem, né? 5 por 10. Uhum, Compra aquilo ali e leva pra obra. Melhor que uhum. você pegar e passar na tua camisa, É. né? Pegar a mão suja de massa, pegar a mão suja de Uhum, tinta e limpar na camisa. é. Não, depois aquilo para sair, meu Deus Não do sai céu, não mais, sai. não sai É muito mais. difícil mesmo. Não sai. Eu vejo muito pintor aí com a camisa que tem 5, 6 anos, a camisa tá andando sozinha. Ela tá toda no gesso ali, ó. Virou do Homem de Ferro uma armadura Uma já, armadura de tanta de massa camada. corrida, com tinta, com É. gesso. Cara, joga isso fora. É. Quanto que é uma bota? Melhor do que Uhum. trabalhar de sandália. Sandália você E o corre perigo, risco. exato. Cai alguma coisa ali no seu pé, Ah, você escorrega. Exato, muita tá subindo coisa. na escada, É. o chinelo escorrega, Não, bate a canela, É. cai de lá, e aí. não. Então, assim, o investimento hoje é fundamental. Uhum. Vamos colocar aí, ó, uma conta rápida. Um uniforme, 5 camisas, 2 calças e uma bota. Uhum. Você não vai pagar mais do que R$ 500. Olha aí. Não, acho que nem chega a isso, porque uma camisa é o quê? Já pronta, vai dar R$ 50 ou 45 por ali, 2 camisas ou 3 camisas, Uhum. né? Uma calça é 140, no máximo 170. Aí Uhum. você compra 2, a bota Uhum. é R$ 100, uma Sim. bota básica aí, É. né? Que você vai trabalhar com pintura, não é mais do que isso. Uhum. Então aí você faz uma continha rápida, você vai Uhum. 300, 500, mas é para você, é teu Exato. investimento, é tua imagem quem tá em É. jogo. Exato. Você consegue captar, eu já captei clientes no corredor, Uhum. sem falar nada, Uhum. só pelo meu uniforme. Uhum. Exato. Então, o falar é depois. Então, a tua imagem que você vai passando nos corredores ali é diferente. Ah, você trabalha com o quê? Que eu tô vendo que você tá limpo e tal, Uhum. né? As ferramentas também, tudo limpa. Ah, eu Uhum. trabalho com pintura, mas tudo isso daí, desse jeito, Uhum. trabalhando com pintura, tem certeza? Uhum. Falei, se você quiser dar uma olhada ali. Então, o pintor hoje não tem muito que dar desculpa, não. Concordo. Eu acho que. E é aquela coisa, tem que ter aquele comichãozinho, falar, eu preciso melhorar, né? De repente, pega uma coisa para fazer por vez. O que dá para eu fazer o que eu consigo melhorar do que eu estou entregando hoje, né? Eu sei que hoje também a gente está numa situação, né, da economia, o custo de vida está muito alto, Sim. né? Não tá fácil. Eu acho que independente da área da pessoa, né, tá apertado, a gente sabe disso. Mas
são pequenos detalhes, né? Eu acho que a gente não precisa pensar em tanta coisa. Ai, meu Deus, eu compro máquina, eu compro uniforme. Começa com o básico, né? É, o básico bem feito. Básico bem feito. Então, de repente, vou investir num uniforme. Não consigo comprar o uniforme inteiro agora? Vou comprar uma calça? Tá bom, esse mês eu compro uma calça e uma camisa. Ou 2 camisetas, ou vou revezando ali. Depois eu compro mais, compro. E aí vai indo, né? Você vai pegando gosto por essas coisas, você vai valorizando essas coisas. Aí eu acho que vai fazendo até mais sentido, né? Você vai falar, meu, realmente, ó, não é que fez diferença? A pessoa já me olhou diferente ali, já conseguiu um cliente aqui. E eu acho que vai abrindo portas, né? Eu acho que realmente, gente, hoje em dia as pessoas. Hoje em dia, eu acho que as pessoas também, Davi, elas estão muito críticas em todos os sentidos. Então, eu acho que na hora de contratar, as pessoas vão ficar cada vez mais críticas, Sim. né? Então, ela vai analisar cada vez mais. Às vezes a pessoa fala, gente, mas para tudo isso, para pintar, precisa. Mas o consumidor de hoje é igual ao consumidor de quando eu abri? Não é. Não é. Não é o mesmo. Eu não, né? Meu pai, meu tio começou É. ali. Não é igual, mudou, é outra pessoa, né? Mas é outra coisa, é outro. Então a gente tem que estar sempre atento a isso mesmo, a tá se adaptando às coisas, a essa mudança que está vindo sempre. É igual o pintor que chega na tua loja. Camila, eu quero determinada tinta ou determinada massa de efeito. Você tem? Aí você Uhum, vai falar para ele, não, não tenho, nem uhum, nunca ouvi falar. Mas espera aí, mas uhum, você é o lojista. uhum. Se você não tem, nunca ouviu falar, É, e agora? lascou, né? É isso mesmo, É. né? Então, se você não se atualizar no dia a Uhum, dia, falar, ó, lançou, né, uma marca aí de sim, tinta de tal, lançou uma massa que faz isso, faz tal, uhum, secagem rápida, e uhum, você já pode vir com a segunda e a terceira demão. uhum. Essa é uma informação, primeiro, que chega para quem? Para o Do lojista. lojista. É, E o verdade. lojista, ao receber esse pintor, falou: não, eu tenho Uhum, essa outra, sim, lançou essa, mas eu tenho essa outra que seca com menos tempo. uhum, sim, Então, para aquilo que você quer fazer e a entrega, essa aqui vai te ajudar. uhum, Então, se o lojista não tiver essa informação, e aí agora? é, Qual desculpa que você vai dar? Ah, uhum, não, não lançou, não, mas eu já vi que lançou. O pintor uhum, vai dizer. é, Entende? Como que é. você vai sair dessa É situação? complicado. E assim, eu vou ser bem sincera também. O mercado, como ele tá mudando muito, muitas vezes o pintor me ajuda em alguns pontos. O pintor é a ferramenta É, fundamental, porque eu falo assim pro pintor, né? Que o pintor é ele que vende é, e o lojista tira o pedido. é. Não, e sabe o que é engraçado, Davi? A velocidade das coisas tá muito grande. Então, às vezes, vem produtos de fora, que às vezes não é nem do fabricante daqui que eu trabalho, muitas vezes. Tá vindo, às vezes, muito fornecedor novo, intrafornecedor novo, tá vindo umas mudanças assim, né? Então, sei lá, um tempo atrás me falaram de uma solução que foi até que a gente apresentou naquele treinamento do telhado, uma solução para telhado, tan, 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 tan. Falei, gente, incrível isso. Aí conversando com o pintor, ele, não, mas você já viu uma outra manta, não sei o quê. Então, assim, as coisas hoje, para ser bem sincera, a gente procura estar sempre muito atualizado para passar para o pintor, porque a gente sabe dessa importância, mas eu aprendo muito com os pintores também, com esses pintores que estão atinados, com você mesmo, aprendo muita coisa, e com os pintores parceiros da loja também, eu aprendo constantemente, porque eles estão também no dia a dia da obra, né? Eu tenho muita informação de fornecedor, tenho informação, né, das fábricas ali, da parte interna, mas a informação de fora também vem às vezes diferente, porque vocês já me contam, tem esse lançamento, mas fulano testou, ciclano, sabe assim? Então eu acho que as coisas vão se complementando cada vez mais. É, tá Você vê aberto. isso, você percebe que de 6, 7 anos para cá, as próprias fábricas fizeram questão de Uhum. formar 20, 30 pintores para conhecer todo o sistema produtivo da Tá tinta, certo. do material, levando Uhum, para dentro da fábrica, uhum. sem medo de mostrar, tem um segredo. Não, não, não. Sim. Abriram as portas. É. Materiais que foram desenvolvidos Uhum. porque o pintor falou. Uhum. Muitos problemas técnicos de tinta, às vezes acontece sei lá, às vezes teve problemas pontuais de lote de massa, Lote, é. né? Lote de massa, teve uma época lote de esmalte, umas coisas que vieram com problemas mesmo, porque é produto químico. Às É. vezes vem alguma coisa ali que, né, que veio com uma contaminação, alguma coisa não se sabe. E aí, muitas vezes o pintor alertava. Não sei não, essa massa não sei não, e não sei o quê. Aí você, opa, por isso que eu acho que a gente tem que estar atento. O pintor tem que estar atento para ouvir o lojista, que eu acho que a gente tem algumas coisas, algumas informações que competem a nós, e o lojista está aberto para ouvir o pintor, eu acho que, e a fábrica para ouvir todo mundo, né? É. Eu acho que isso é muito importante, essa comunicação
Porque aí que fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Vamos avaliar tal. É interessante. Uma fábrica hoje que não abre oportunidade para o pintor falar é uma fábrica burra. É, É uma fábrica que se acha que pode se sustentar sem ouvir quem realmente está na ponta. exatamente. Não tem como hoje. Uhum, não. Porque quem é que está na ponta é justamente quem é que vai trazer produtividade para que essa empresa continue Uhum, trabalhando como tal. exato. Senão não vai. Não vai. E o que é mais louco, né, gente? Quantas vezes é o mesmo produto, é o mesmo lote, dá problema numa parede X. O que tem naquela parede X? Pois é. Não é? Mas quantas vezes não acontece isso? Então, assim, às vezes nunca aconteceu isso, mas aconteceu naquela vez, né? É. E... É porque a fábrica, algumas delas trabalham 24 horas. É na Uhum, troca de um funcionário, uma regulagem uhum, de um bico uhum, ou a falta de um material que não uhum, foi percebido ali, uhum, acabou que esse lote saiu errado. é. São os erros. É. Infelizmente, às vezes também pode ser falha do profissional que não preparou aquela parede, às Tem vezes pode também. ser. São muitas coisas, Tem né? também. Então a gente também, até na hora de dar assistência técnica, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque não dá pra gente falar, ih, já vi, isso daí é problema de aplicação. Ih, já vi, isso é problema de lote. Não dá. Não tem receita de bolo, É. né? Então a gente acompanha muitos processos, às vezes, de assistência técnica e a gente tem sempre, às vezes, esse embate, assim. O que ocasionou, então aí a fábrica tem que estar atenta para ver os processos, ver como se foi alguma coisa de lote, não foi, se foi alguma falha na obra. Então tem sempre muita coisa para. O mundo da tinta não para mesmo. Não. Não para. Porque falando nessa questão de falha técnica, Uhum, né, o profissional que está ali aplicando, ele tem que entender como está a superfície dessa parede. uhum. Não é simplesmente pegar o material, ir para a rede social e dizer que não presta. Exato. A mesma coisa com ferramenta. Tem muito pintor, Uhum, né, de má índole, né, de uhum, mau caráter, que uhum. pega um maquinário, coloca na mão de funcionário, não passou por um treinamento, nada ali, e vai para a rede social dizendo que não presta. É. Ou que quer devolver o produto que não funciona, né? Que Exato. quer, não testou direito, né? Não viu, não estava atento para aprender, né? Para falar, peraí, como usa? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não estou. Isso acontece. Você já me contou alguns casos, né? Que você já enfrentou com essas dificuldades. Eu na loja também já presenciei outras assim e realmente às vezes, infelizmente, isso pode acontecer sim. A gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que a rede social hoje, às vezes, a pessoa quer usar como uma arma, né? É. E eu acho que não é o caminho, assim, porque a gente tá. Você como profissional, não vou nem colocar como pintor, porque isso pode acontecer para todo mundo, assim, né? Será que você gostaria de ser criticado dessa forma, como você está, né, criticando essa outra pessoa? A gente tem que ter esse cuidado, assim, né? Eu acho que hoje, infelizmente, o pessoal às vezes quer causar, quer, né, fazer um movimento. Eu particularmente, não gosto dessa onda, assim. Na Eu verdade, gosto de ir para uma outra. tem pintor que quer hypar em uma dificuldade, ou uma É. problemática, quer hypar ali naquele assunto, Uhum, se destacar de qualquer jeito, uhum, né? Então, assim, vou comprar uma ferramenta, uhum, mas no final de tudo foi para assistência e foi detectado mau uso. uhum, Então você percebe que não foi a empresa que fez uhum, uma má ferramenta, foi o uhum, profissional que não se atentou, uhum, nem numa limpeza, numa manutenção, em nada, e não uhum, procurou saber quem já tinha a ferramenta para uhum, usar de forma correta. uhum, A mesma coisa a tinta. A tinta, eu acredito, né, que hoje a indústria sempre foi, só que antes era uma linguagem um pouco técnica que a empresa colocava no rótulo uhum, e que muitos, né, pintores que não eram estudados, não tinham uma linguagem, um entendimento de interpretação de texto, uhum. acabavam não entendendo, não liam e jogavam do que achava que era Parecia uma certo. bula, né, também. É, É. então eles acharam, não, isso aqui eu acho que seja assim, então vai ser assim. Uhum, Então, eles não tinham um hábito de ler, não eram uhum, alfabetizados, nada uhum, disso. uhum. Mas hoje É. tá tão muito simples Uhum, essa introdução no rótulo, não tem como falar, não, é, essa tinta tem que usar assim, é.
não tem o achismo. É, É isso aqui. Reduziu muito a questão da forma técnica, não é sim, isso? Você exato. que é lojista, tá Sim. sempre lá olhando os É. rótulos, eu acredito que isso. A comunicação mudou muito, tá muito Muito. simplificada, né? É. Até que eu comentei antes das embalagens, né? Eu fui agora na Fecon, eu estava vendo, por exemplo, eu acho que a Souvenir, né? Não fazendo propaganda, nada, mas eu acho que a Souvenir, ela comunica muito bem nas embalagens, né? Ela coloca muito bem ali, você bate o olho ali, você consegue enxergar muito bem. E mesmo e eu falo muito, isso eu sempre reforço. Olha o rótulo, veja direitinho, porque uma fábrica pede uma diluição X, a outra pede Y. A gente tem que estar, e não tem problema nenhum. Olha ali no rótulo. Quando eu estou no balcão vendendo, eu pego e eu olho, viro o rótulo com o cliente, com o pintor, e falo: ó, essa fábrica é essa diluição que ele pede. E isso, nossa, e isso reduz muito o problema técnico, muito de coisa de assistência técnica. A preparação da superfície, a diluição correta. E hoje, e mesmo quem não quer olhar no rótulo, as fábricas também, muitas vezes já tem o QR Code, alguma coisa que você coloca ali, você já tem conteúdo online para aprender daquele produto. Tem a troca, né? Eu acho que tem os grupos hoje muito forte, né, dos pintores no WhatsApp, essas coisas que dá, fala, meu, não sei, alguém já usou? Como é? Como não é? Eu acho que a informação você consegue pegar de N formas. Na loja que você comprou, pela rede social, pelo rótulo, que eu acho que é o mais prático ali, que você está ali olhando, pelo manual, se é uma máquina. Eu acho que reduz muito, muito problema mesmo. Uma vez foi muito engraçado, um cliente falou para mim que ele falou assim: nossa, essa tinta não sei o que é ótima. Ele pegou e diluiu a tinta à base de água com solvente. Eu não sei como, ele falou que ficou ótimo, que deu certo. Era um pintor que não era um pintor, era um cliente de balcão mesmo, assim. Depois eu falei, mas não podia. Eu falei que era base de água. Não, é que eu quis colocar para ver o que dava. Eu falei, meu Deus, deixa as fábricas. Então as fábricas também ficam loucas, né? Porque daí tem, às vezes, quer fazer receita, né, na tinta. Eu vou colocar um pouco disso, um pouco daquilo. Não dá, gente. Eu acho que a gente também tem que ser muito, muito, muito centrado nessa parte, né? E seguir o que tá. A fábrica tem um técnico, tem o químico, né? Tem o departamento de teste, né? Os laboratórios, né? A gente também tem que seguir o beabá que está sendo Sim, pedido ali, porque é o senão, básico, né? senão não vai rolar. Exatamente. Povo que segue a gente, povo que assiste, vai chegando, né, no final de mais um Já. episódio. Eu passaria a noite toda aqui Não é? conversando, né, com a Pois é. Camila. São muitas experiências de balcão, muitas Sim, histórias de balcão, né, clientes que chegam, que vão, sim, clientes novos, clientes antigos. sim. Mas para você que está assistindo até agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Deixa aí o seu comentário, compartilha também, tá? Segue as nossas páginas lá, o Mundo da Tinta Não Para, segue a loja também da Camila, que também é bem parecido o nome, né? É, Ao Mundo das Tintas. exato. A gente já fez para facilitar hoje o bate-papo. Exatamente. É Segue a isso minha aí. página também, Davi Quintino, União de Isso. Cores. E é isso aí, Camila. Eu agradeço demais. Muito Sexta-feira à noite, obrigada. você se disponibilizar para estar conosco Imagina, aqui, foi um falar, prazer. compartilhar um pouco da sua experiência, Foi né? um prazer. Muito obrigado Eu mesmo. adorei, adorei. Agradeço a todo mundo também que acompanhou, muito obrigada. Como ele disse, quem puder seguir a página da loja, eu agradeço muito. É Ao Mundo das Tintas. Segue, eu coloco, tem sempre uns vídeos, eu adoro fazer essa parte de vídeo, faço muito vídeo com o Davi, inclusive, e eu gosto muito. E também para os clientes, para o pessoal que eu conheço, agradeço sempre a parceria de tantos anos. E a você, Davi, que para mim foi um presente aí que eu ganhei nessa minha andança Ah, aí. legal. E gosto muito do seu trabalho e da sua pessoa. E agradeço muito. E valeu, pessoal, por acompanhar a gente aqui. E é isso aí. Vamos ficando por aqui, tá? Ao Mundo da Tinta Não Para. Até semana que vem. Abraço a todos. Valeu.